1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31. Amém? A mensagem da cruz, 1 Coríntios 1, de 18 a 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida, Senhor, e pedimos que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Ó Pai, nós pedimos, esteja conosco, nos dando conhecimento, entendimento, sabedoria, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. E com o auxílio do Teu Santo Espírito, ela possa ser aplicada aos nossos corações. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, eu considero que esse é um dos textos mais proeminentes aí de 1 Coríntios, a mensagem da cruz. O que nós vemos aqui nos primeiros versículos que lemos ali, do 18 até o 20, ele vai descrever um pouco daquilo que Paulo trata em todas as suas cartas, a centralidade da mensagem do Evangelho, a cruz. O reverendo John Stott, que foi capelão ali da rainha por muito tempo, ele escreve um livro intitulado A Cruz de Cristo, e é interessante como ele faz um arrazoado, falando que o primeiro verdadeiro símbolo da igreja sempre foi a cruz. Impedidos de poder usá-la no primeiro momento, porque a associação direta trazia perseguição, prisão e muitas vezes morte. A igreja adotou alguns outros símbolos, como o peixe, por exemplo, que era um fácil desenho formado com dois arcos, que poderia ser começado por uma pessoa e terminado por outra, usado quase como uma senha para saber quem era crente e quem não era. Mas, inequivocamente, a cruz ela sempre representou o cristianismo. E não dá para fugir, porque a história ela se divide entre antes e depois da cruz. O Evangelho ele está baseado na cruz. E Paulo aqui, talvez uma das formas mais claras encontradas no Novo Testamento, ele vai falar que a mensagem da cruz ela é essencial, ela não pode ser substituída e ela não pode ser mascarada. A grande questão é que hoje muitas pessoas têm mascarado a mensagem da cruz.
perseguição, e alguns, talvez, ali dentro da igreja do primeiro século, como Corinto, ela, no mesmo tom, eles têm diminuído a cruz. Nós vemos muitos símbolos serem usados, mas quando se fala de evangelho, muitas vezes as pessoas se refugiam, se escondem, buscando o que é a cruz. É porque, de uma forma racional pura, e outro dia vi uma pessoa famosa fazendo esse questionamento, um ateu famoso, né? Não conhecido por ser ateu, o que sentido fazia a salvação ser porque Cristo morreu por causa de alguém? E aí a palavra, Paulo vai ser muito claro que é uma mensagem que para aqueles que não são salvos, ela é loucura. Mas hoje, mesmo aqueles que buscam o Evangelho têm fugido da mensagem da cruz, porque a cruz, ela significa sacrifício. Eu entender a mensagem da cruz, ele significa também que Cristo morreu por mim. Então algo foi dado, e isso precisa ser correspondido. A mensagem da cruz mostra que o Evangelho não é só crescimento, não é só elevação, mas também é obrigação. Nos nossos catecismos, quando fala a respeito da cruz de Cristo, ele coloca a cruz como um dos pontos mais altos do estado de humilhação de Cristo para nos salvar. Então, quando Paulo começa aqui, eu considero que é um dos textos mais centrais aqui em 1 Coríntios, porque ele vem falando desde o versículo 10, desse mesmo capítulo 1, já falando a respeito da unidade da igreja, apontando os problemas que devem aparecer, mas para que a gente possa entender todas as outras coisas que vão ser tratadas, todos os problemas que vão ser apresentados e dado solução por Paulo na carta de 1 Coríntios, a gente precisa entender que a mensagem da cruz ela é básica para que a gente possa compreender todo o resto. Tudo deriva daí. Então todo o nosso conhecimento, todo o nosso procedimento, todo o nosso culto, ele vai derivar da mensagem que está nesses primeiros versículos que nós lemos aqui. Então, o texto, para mim, de uma forma um pouco natural, ele vai se dividir em algumas partes. Primeiro, essa ênfase à mensagem da cruz, uma mensagem que não é compreendida. Ele vai do versículo 18 até o versículo 21, que nós acabamos de ler. Ele começa no versículo 18 falando que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo apresenta aqui duas figuras em oposição: a loucura e o poder de Deus. Ele vai usar algumas palavras para descrever, fazendo aí o seu comparativo. Ele vai falar de sabedoria e inteligência. No versículo 20, ele pergunta aqui algumas questões que vem lá do livro de Isaías, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então ele faz um contraste entre sabedoria e loucura. E no versículo 21, ele fala que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Minha mãe me contava uma história, é uma história engraçada de um irmão que havia na cidade natal dela, chamado irmão Gregório. Eu não sei direito qual era a pronúncia correta, mas naquele tempo o pessoal falava era Gregório mesmo, né? E naquele tempo, cidade pequena, mas muitas pessoas ali tinham pouco conhecimento, mal sabiam ler a Bíblia, mas por conta da missão americana, muitos jovens da cidade eram mandados para a cidade maior, que tinha um pouco distante, onde havia um internato presbiteriano, e ali eles estudavam, na época de férias eles retornavam à cidade natal. Mas disse que certa vez, ao dar a lição de escola dominical, o irmão Gregório, mesmo com a pouca instrução que ele tinha, professor de escola dominical, e ele se equivoca lá ao pronunciar e cita a geografia que era citada na lição, na revista de escola dominical, pronunciando a geografia. E ele dizia porque segundo a geografia, e segundo conta naquela época, né, quem é que acabava de estudar não podia perder a chance de tentar corrigir, né? E já falaram, irmão Gregório, o senhor não quer dizer geografia? E aí, como é de costume, né, sendo contrariado pelos meninos, o irmão Gregório retrucou
falou: não, aqui está escrito geografia, porque se fosse geografia tinha um G aqui. E disse que ele arrematou ainda dizendo: é porque a geografia de Deus, ela é diferente da geografia dos homens. Então, Paulo, quando ele fala aqui que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, ele vem mostrar uma diferença, não como o irmão Gregório falava, né? Mas que há uma diferença entre o conhecimento de Deus e o conhecimento dos homens. A sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. E quando Paulo coloca essa dicotomia, essa duplicidade aqui, em todos esses termos, ele vem para nós falar simplesmente que aquilo que é de Deus, ele é infinitamente superior. E ele fala isso de forma escalonada. Ele começa no versículo de Deus, dizendo que a mensagem da cruz, ela parece loucura para os homens, no versículo 18 ele fala, mas na verdade ela é o poder de Deus. Mas o que é que vai diferenciar da loucura para o poder de Deus? No versículo 18 ele fala que é justamente a ação de salvação. Para nós que somos salvos, ele diz, ele é poder de Deus. Então o que é que vai diferenciar entre as coisas de Deus e as coisas do mundo? É justamente aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então ele vai nos mostrar aqui uma mensagem que para quem não é salvo, ela é loucura. Então a primeira coisa que ele vai nos apresentando é justamente isso. A mensagem do Evangelho, ela para nós, ela é poder de Deus, mas o mundo não a compreende, porque o mundo olha pela sua própria sabedoria, conforme ele diz no versículo 20. Ele ainda vai conclamar aqui no versículo 19, e Paulo vai citar muito nesse texto, que as citações dele, a maioria são de Isaías. Por exemplo, a citação do versículo 19 aqui é de Isaías 29:14: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Segundo os comentaristas, Paulo cita aqui quase que ipsis literis, né, nas mesmas palavras, como assim é traduzida a Septuaginta. Septuaginta era o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego, e era um texto muito conhecido entre muitos ali, principalmente aqueles que nasceram e viveram fora de Jerusalém. Como Paulo era cidadão grego também e nascido fora de Jerusalém, apesar de fariseu, mas ele era de fora, ele era muito familiarizado com a tradução grega ali do Antigo Testamento. Então, destruirei a sabedoria dos sábios, a profecia de Isaías, que mostra que o mundo que se acha tão poderoso, quando ele bate diante de Deus, ele se despedaça, ele se desfaz. Como as ondas, elas se desfazem ao bater contra uma rocha. Ele segue no versículo 20 com uma série de 3 perguntas seguidas de uma quarta. 3 perguntas mais diretas. Ele: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? São 3 figuras trazidas aqui. O sábio seria aquele que se ocupa em estar divagando, pensando a respeito das coisas, né? O filósofo do seu tempo, talvez assim podia ser dito. Era aquela pessoa que era buscada. Eu gosto muito quando a Bíblia fala da figura do sábio, né? Eu sempre tenho aquela visão que apareceu nos filmes um pouco mais antigos. Hoje em dia os filmes o pessoal perdeu eu considero que ele perdeu a mão, não tem muita paciência para os filmes mais novos. A maioria deles perderam a noção ali, tá, do que era realmente a noção do que era chamado os arquétipos lá por Jung, que era a base de todo herói, vilão, todas aquelas coisas que nós vimos nos filmes mais antigos. Então o sábio é aquela figura que se busca para buscar a sabedoria. Eu sempre lembro das figuras dos filmes antigos. O sábio era sempre aquele negócio que todo filme, em desenho, até em desenhos animados, era aquele sujeito que na maioria das vezes ficava lá em cima de uma montanha, num lugar bem difícil de acessar, e a pessoa tinha todo um sacrifício para subir, escalar, toda uma jornada para chegar lá em cima. E geralmente, na sátira de tudo isso, ele chegava lá em cima diante de um velhinho com um capuz sobre a cabeça, com a barba branca e comprida, e perguntava: qual é o sentido da vida? Era sempre essa a pergunta, né? Hoje em dia ninguém nem sabe qual é o sentido de sair de um lugar para o outro, quanto mais querer questionar o sentido da vida. Parece que perdemos a profundidade disso. Então, sabe, alguém que se busca por
conhecimento. O escriba era uma figura que remetia para o judaísmo, era a pessoa que copiava a lei e era considerado um intérprete da lei, era um linguista, alguém que tinha conhecimento, mas o conhecimento considerado dele era o conhecimento dos escribas. Era alguém que se consultava para saber o que está registrado no âmbito de Israel. O que é que a lei diz a respeito disso? Esses eram os escribas. E o inquiridor desse século é precisamente a figura semelhante ao sábio, do filósofo, aquela pessoa que vivia como aqueles que Paulo enfrentou lá no Areópago. E segundo consta nas viagens missionárias, ele passa por Atenas, quando tem aquela discussão pregando ao Deus invisível, uma discussão no Areópago lá em Atenas, justamente antes de ir para Corinto. Então faz sentido aqui falando ao Corinto, perguntando onde está o inquiridor desse século. E esses três citados aqui são para confrontar com a quarta pergunta: onde estão eles? Ou porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? O Evangelho ele vem salvando. Onde é que estão esses sábios do mundo? Então ele vai enfatizar a cruz, algo símbolo bárbaro no tempo deles. A cruz era um símbolo bárbaro, como se você chegasse na França ali, por volta dos anos 50 ou 60 e mostrasse uma guilhotina. Eu não sei se vocês sabem, mas até os anos 70, eu sei que no livro de curiosidades ele falava quando o primeiro filme do George Lucas, Guerra nas Estrelas, da Star Wars, ele foi lançado no ano de 70 e alguma coisa, não sei se foi 74 ou 76. A França ainda matava pessoas na guilhotina. E a gente pensa que é um negócio de muitos séculos atrás, mas até 1950, 70, ainda pessoas eram executadas na guilhotina e era um símbolo de barbárie, de morte, assim, truculento. A cruz era esse símbolo no meio do romanismo. Então, através da cruz, ele mostra um símbolo até bárbaro, pouco conhecido, não muito estético, não muito agradável, mas ele mostrava que era um ato de amor e abnegação total. Ele estava acima de tudo aquilo que o mundo gostaria de saber ou queria saber. Então, a mensagem da cruz era central, porque nenhuma sabedoria desse mundo pode mostrar. Mas o versículo 21 é que fecha aqui esse primeiro ponto, mostrando essa necessidade de entendermos a centralidade em Cristo, quando ele diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. E aqui é preciso um pouquinho de atenção na leitura, porque ele usa a palavra sabedoria várias vezes, mas se a gente não prestar atenção na flexão, na conjugação aí, vamos dizer, do verbo, a gente não vai entender, porque ele diz, visto como na sabedoria de Deus. Essa primeira sabedoria aí é a sabedoria de Deus. Só que a segunda vez que aparece sabedoria, ele está falando de sabedoria do mundo. Então são duas sabedorias diferentes. Lembra, ele vem falando já de antes: loucura, poder, sabedoria, inteligência, loucura e sabedoria. Então, visto que a sabedoria de Deus é algo tão inalcançável para o ser humano, que o mundo, pelo seu próprio conhecimento, o conhecimento do mundo, ele não conseguiu compreender ou ver a Deus. Mas a grande chave está no finalzinho do versículo 21, que ele diz: porque Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu a pregação como meio para salvar o ser humano. Que pregação? A pregação que nós fazemos, a transmissão do Evangelho. Mas algo que chama a atenção, porque Paulo ele não está aqui questionando um grupo de incrédulos. Ele não está escrevendo para as pessoas da cidade de Corinto, ele está escrevendo para a igreja que está em Corinto. Então, quando ele cita que aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e não pela sabedoria humana, aqui há uma ênfase, porque ele começou a tratar, a partir do versículo 10 até o versículo 17, sobre as divisões da igreja. O pessoal discutia sobre Paulo, sobre Apolo, nós vimos isso semana passada. Mas a grande questão, quando ele fala da loucura da pregação, ele está falando a pregação que está alcançando as ruas da cidade de Corinto. Mas há uma ênfase da pregação que está sendo feita dentro da igreja. E a
sobre o texto, ele dá essa ênfase para nós nos lembrarmos da importância da pregação na igreja. E é cruciante nós fazermos isso, porque ultimamente há muitas pessoas que têm perdido a noção da importância da pregação. É o meio pelo qual nós somos salvos, nós somos edificados, nós crescemos no Evangelho. Para que a gente se reúne como igreja toda vez? Para estudar a palavra. Através do estudo da palavra nós crescemos no Evangelho. Isso importa o quê? Importa estarmos reunidos para isso. Quando lá em Apocalipse João escreve: bem-aventurados os que ouvem e os que leem as palavras da profecia desse livro, eles estavam também se referindo à igreja reunida enquanto eram lidas as cartas. No caso, era lida o texto de Apocalipse para a igreja. Mas a ênfase recai sobre toda a escritura sagrada. A leitura e a explicação da escritura, elas estão constantemente em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, mostrando como um meio de crescimento para o povo de Deus. Mas infelizmente hoje em dia há muitas pessoas que não consideram assim, porque não têm dado importância para a pregação da palavra na igreja. Elas estão em qualquer outro lugar, elas estão fazendo outras coisas, mas a igreja ela tem enfraquecido porque a igreja ela perdeu o gosto pelo estudo bíblico, perdeu o gosto por estar reunido em oração, perdeu o gosto pelas pregações, pelas escolas bíblicas dominicais. Por volta dos anos 80, as igrejas, quando se reuniam em escola dominical, nós tínhamos uma escola dominical matriculado mais gente do que tinha no rol de membros da igreja. Era uma igreja que tinha ali 100, 110 membros quando era criança, no rol de membros. Eu lembro porque todo final de ano a gente fazia a leitura do relatório, a gente fez isso, mas tinha 150 matriculados em escola dominical. E a grande reunião de massa da igreja era a escola dominical, estava todo mundo ali no peso. Mas hoje em dia nós negligenciamos a pregação da palavra. E o Paulo vem recomendando, lembrando o versículo 21, olha, nós somos salvos porque Deus escolheu nos salvar através da pregação da palavra. Porque para os homens é loucura. E aí tem muita gente que acha que pode trocar justamente o presencial, estar com os irmãos em comunhão, ouvindo a palavra, não entendendo que isso tem uma moção do Espírito Santo diferenciada quando a igreja se reúne, e acha que pode simplesmente acompanhar isso depois de assistir um vídeo. O vídeo é bom, as pregações do YouTube são favoráveis para a gente poder estar aprendendo e crescendo, mas elas não substituem a presença na igreja junto com os irmãos. Por quê? Porque a loucura da pregação está justamente aí. E veja como nos tempos de Paulo, hoje ela se torna mais uma vez loucura. Porque as pessoas, o que é que elas estão fazendo? Elas não querem. O culto moderno para atrair pessoas é o culto onde a pregação é menor, é mais rala, mais diluída e com menos confrontação. As pessoas querem horas e horas de louvor. As pessoas querem a igreja com iluminação assim, com programação disso e daquilo, ou então muitas vezes o que tem sido costume, acabou sendo uma marca do crente, mas nós não enxergamos como muitas vezes isso tem destruído a gente também. O pessoal se acostumou a ter grandes programações na igreja, sempre com comida. Uma vez confrontaram um pastor sobre isso, ele falou: você quer a igreja cheia? Faça os cultos e ofereça comida para todo mundo no final de todo culto. E continue oferecendo comida. Enquanto houver comida, vai muitas vezes estar cheio os cultos. Porque infelizmente ainda há muitas pessoas que são atraídas com muita coisa, mas não são atraídas pela palavra de Deus. A loucura da pregação foi aquilo que Deus escolheu para que nós fôssemos salvos. Agora, se nós não somos loucos, no sentido que ele está falando aqui, o suficiente para nos apegarmos à palavra e à pregação da palavra, a gente pode voltar a fazer o que está escrito lá, para nós que somos salvos. Então, a palavra para os que são salvos é o poder de Deus. Ela tem sido o poder de Deus para mim. Ela tem sido mais um protocolo toda semana. O desafio para nós justamente começarmos a pensar. Paulo apresenta a cruz dizendo: olha, é central. Vocês estão discutindo por coisas secundárias, mas o central, a palavra de Deus, é o que vocês precisam estar atentos. Esse poder tem tocado o seu coração. Então, a primeira parte é o versículo 21. A loucura da pregação, a exposição da palavra, ela é central para nós, porque através dela nós somos salvos. E nós só podemos compreender porque nós somos salvos. O salvo compreende as coisas de
verdade, eu já preguei algumas vezes nesse texto, sermões, né? O sermão a gente faz diferente do estudo bíblico. Mas uma das partes que eu mais gostava de explicar é justamente aqui o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então ele vai colocar aqui em duas categorias, no versículo 22, judeus e gregos. No versículo 24, ele vai reafirmar judeus e gregos. Por que ele vai colocar essas duas figuras? Eram as duas classes maiores, né, da igreja, os dois grupos macro, vamos dizer assim. Então existiam vários tipos de pessoas, mas você poder dividir, que era mais evidente, esses dois tipos, judeus e gregos. Por quê? Porque eles viviam diferente. Eles estavam ali no meio do Estado grego, romano ali, onde os gregos estavam ali espalhados. Mas havia os judeus que se diferenciavam, eles se comiam diferente, eles se vestiam diferente, eles falavam diferente, eles tinham qualidade diferente dos outros. Até hoje, se você chega em Jerusalém, lá em Israel, no Estado moderno de Israel, há dois calendários. Israel funciona sob o calendário judeu, mas as empresas e o comércio eles alternam entre o calendário judeu e o calendário, vamos dizer, ocidental. Porque quem trata com outros países do Ocidente leva em consideração o calendário ocidental, mas Israel funciona pelo calendário judeu. É diferente do nosso, os meses são diferentes, a contagem é diferente e o ano que eles estão é diferente. Eles estão para lá do ano 5.000. Eu não me lembro agora com precisão qual deles, mas 2.000 e pouco é calendário nosso. O ano judeu é 5.000 e lá vai bom. Então, do mesmo jeito que são diferentes hoje, eles eram naquele tempo. E Paulo pega essas duas coisas, porque eram duas formas de pensar: um pensamento ocidental e um pensamento oriental. O pensamento oriental dos judeus, o pedido aqui que era retratado no versículo 22 era de sinais. Os judeus já tinham visto, já tinham ouvido falar do Messias. O Messias estava apontado nos escritos do Antigo Testamento, apesar deles quererem negar, e tem alguns judeus que erroneamente até hoje tentam negar, mas eles se negavam a acreditar que Jesus era Cristo. E não adiantava mostrar, porque Apolo era muito bom nisso, convencia muitos dos judeus. Estevão, ele é apedrejado justamente convencendo os judeus disso, da Escritura. Paulo convencia os judeus da Escritura, mas apesar de provar na Escritura, eles ressaçavam e expulsavam ele da sinagoga. Então, por quê? Já no tempo de Cristo eles pediam sinais. Eu gosto de trazer para os dias hoje, porque quando a gente traz os judeus na mística judaica, onde eles pediam sinais para poder crer em Cristo, nós vemos hoje muitas pessoas que pedem sinais para poder crer no Evangelho. E sinal nunca fez ninguém crer de verdade. Quem acha que porque alguém viu um milagre, ele vai se converter, está redondamente enganado. Eu cansei de encontrar pessoas que viram milagres, mas se afastaram do Evangelho, não se converteram. A visão do milagre ela não garante nada disso. Ele é um sinal, mas não é garantia que a pessoa ela vai acreditar. Há muitas pessoas que veem o milagre, mas não acreditam. Eles veem o milagre, se comovem, mas logo se esquecem, não tem transformação. Crer é algo que vem do coração. Aí o judeu pedia sinal, assim como hoje muitas pessoas pedem sinais. Naquele tempo eles queriam milagres, mas não era qualquer milagre. O judeu milagre era aquele que falasse, não, cura-se esse fulano aqui. Era algo que tinha que ser apontado por eles para poder crer. E Jesus disse para ele, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Assim há muita gente hoje que quer sinal para poder crer no Evangelho. Se não falar em línguas, para mim, não tem o Espírito Santo, isso é sinal. O pessoal quer ver cura, aí fica a igreja fazendo cruzadas, querendo apresentar curas, apresentar coisas assim miraculosas, adivinhação e tantas outras coisas. Isso é o quê? Sinais. Mas os sinais não foram dados. Os judeus estão pedindo sinal, mas eu preguei o quê? Eu preguei Cristo crucificado. Alguém chega assim, eu queria ver um milagre para poder acreditar. Se você não acreditar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, nem um milagre pode fazer. Na parábola do rico do Lázaro já diz, ainda que um anjo desça do céu. Se eles não crerem em quem está pregando para eles, pode descer um anjo do céu que eles não vão crer.
E há um ditado popular muito bom nisso, né? Quando ele fala assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Só que circula, né, entre os escritos, que tem a segunda parte do ditado, que geralmente não é conhecida, né? Que a primeira diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. Mas para o mau entendedor, todas as palavras do mundo não vão ser suficientes. Então, para crer, aquele que tem fé, qualquer palavra basta. Mas para aquele que não tem fé, nem toda a explicação do mundo. Então, o sinal não é garantia. Do mesmo modo, o grego fala que os gregos buscam sabedoria. O que é que significa essa sabedoria? É o que hoje o pessoal arrota por aí, ciência. Eu não acredito em Deus, porque não tem prova nenhuma que Deus existe. Mas chega o pessoal, tem aqueles debatedores, na verdade, eu acho uma grande perda de tempo, né? As pessoas se prestam aí na internet, em algum debate, em algum programa, para tentar debater, porque as pessoas com que ele está debatendo, elas não querem saber. Ele está ali só para ter discussão, para aparecer bem na frente, então não existe interesse. E a minha posição é que eu não vou perder tempo com alguém que só quer debater. Se ele tiver curiosidade real para poder a gente conversar, ele está procurando mesmo querer saber, eu não vou ficar gastando meu tempo com alguém que só quer dizer que é um bom debatedor. Mas eles começam a debater e as pessoas chegam assim, não me prove que Deus existe. E às vezes alguns são mais inteligentes e perguntam, você acredita na Bíblia? E fala, não, então não tem que conversar com você. O que eu vou falar aqui é baseado na Bíblia. Nos anos 80 para os anos 90, cresceu muito uma matéria na teologia chamada, estava na ponta da língua, o nome da matéria, apologética. Essa matéria teve no nosso seminário, depois ela saiu do quadro e depois voltou de novo com matéria eletiva, apologética, chamada de defesa da fé. Que é justamente você conseguir estudar para poder conseguir argumentar, mas a apologética ela cresceu muito, as pessoas querendo encontrar argumentos lógicos e científicos para falar da palavra de Deus sem que ser preciso buscar a Bíblia. Só que o que a igreja, o que a teologia séria descobriu é que se eu precisar de algum argumento fora da Bíblia para poder eu acreditar na Bíblia, eu não estou na verdade acreditando na Bíblia, porque está faltando a fé, que é a palavra ela pressupõe para que a gente possa ser salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé não é possível crer em Deus. A gente vai conseguir entender alguma coisa, mas não vai ser genuinamente aquilo que Cristo nos apresentou e nos apresentou na cruz, segundo a palavra de Paulo. Então, o grego que quer ciência, modos, sinais, experiências, coisas que possam ser comprovadas, também foram lhe negadas todas as palavras. A pregação é específica, o versículo 23. Cristo crucificado. Para os judeus escândalo, porque na lei está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e para os gentios loucura, para eles não fazia sentido um Deus que morria. Então não fazia nenhum sentido. Mas aí ele vem no versículo 24, é justamente essa dicotomia, né? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pegamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha a diferença. Escândalo para judeus e loucura para os gentios, mas para os que são de Cristo, tanto os que são chamados, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que é que vai definir se a mensagem ela é poder de Deus, se ela é sabedoria de Deus, ou ela é escândalo e loucura? A única diferença é que ela está no ouvinte. A mensagem do Evangelho é uma diferença, está no ouvinte. É por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai ter um texto que ele cita sobre o discurso de vitória dos soldados. Ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns, perfume de morte para a morte, mas para outros, perfume de vida para a vida. A diferença é da pessoa. A mensagem é a mesma. E a mensagem da palavra de Deus ela é a mesma, e é onde nós precisamos chegar. Paulo vem colocando aqui em todo o termo que a gente não pode achar que o Evangelho é uma mensagem bonitinha, docinha, que vai ser falada e todo mundo vai achar mil maravilhas. A mensagem do Evangelho ela vai ser maravilha para alguns, mas algumas pessoas vão ficar chateadas.
como dizia a frase atribuída a Charles Spurgeon, as pessoas vivem ofendendo a Deus o tempo todo, deixa que elas se ofendam com a palavra. E é isso que Paulo está trazendo. Lembra? A igreja que estava com muitos problemas, muitos grupos, muito dividida, ela falava: olha para Cristo. Alguns talvez estivessem no grupo que achavam que eles eram os sábios de Corinto. Nós vamos falar isso citando os grupos quando nós vamos estudar também ali no versículo 10 ao 17. E aí ele fala: olha, essa sabedoria sua não vale nada. Talvez os outros se achavam os espirituais, que tinham os dons, que falavam línguas, que tinham revelação. E aí Paulo diz também: isso aí não vale de nada. O que vale é Cristo crucificado. E ele fecha o versículo 25 quando ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui colocando em forma oposta. Lá atrás ele fala que a sabedoria de Deus é tão grande que a sabedoria dos homens não consegue alcançar. Só que ele está usando sabedoria e sabedoria. Aqui ele faz questão de mostrar: não, deixa eu esclarecer um pouco melhor para vocês. O que é loucura para Deus é mais sábio do que os homens. Eu lembro de uma palestra sobre apologética do reverendo Davi Charles Gomes, que foi muito tempo chanceler do Mackenzie. Ele dava aula de apologética e dizia: olha, tem um argumento da apologética que eu acho muito interessante. Que a pessoa chega e fala alguma coisa, o sujeito vira para ele: meu amigo, para você ter errado, você tinha que ter chegado mais perto. E eu ri muito daquilo quando eu vi a primeira vez. Aqui é o que Paulo está falando aqui no versículo 25, né? Para vocês estarem errados, vocês tinham que ter chegado mais perto. Por quê? Porque o que é loucura para Deus é mais sábio do que a sabedoria dos homens. O que é fraco para Deus é mais forte do que os homens. Essa palavra Jesus já tinha dito lá quando ele estava pregando, depois da morte de João Batista. Ele fala: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Só que o menor do reino dos céus é maior do que ele. O mesmo tipo de argumento que Paulo aqui enfatiza com outras palavras. Então, que a mensagem da cruz é essencial, é simples. E Paulo vai fazer questão de marcar isso muito bem em 1 Coríntios. É simples a mensagem do Evangelho. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, então nós temos que viver agora a vida dele. É muito simples, mas é poderosa. Não pode ser, como é que nós podemos dizer? Ela não pode ser considerada algo pobre. Ela é simples, mas não é pobre, é direto. A salvação, o Evangelho, é muito mais direto do que a gente pensa. Às vezes a gente tenta criar uma série de situações, mas nada disso ele vai substituir se a gente não entender que a simplicidade ela tem que estar ali, ela não pode ser retirada. Porque algumas pessoas, ao florear o Evangelho, e aqui vai ser enfatizado justamente as diferenças dos grupos que eu citei anteriormente, né? Hoje há muitas igrejas aí floreando para cá e para cá, inventando um monte de coisa. Mas no florear, se eu tiro um grão do que é o Evangelho da cruz, ele deixa de ser o Evangelho. Então ele não vai salvar, ele não vai fazer diferença. Mas a mensagem ela vai estar ali. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, Paulo especifica muito bem nessas duas primeiras partes a centralidade da mensagem do Evangelho e como a gente não pode tentar buscar ou entender o Evangelho pela nossa própria percepção. Então, quando alguém chega para você e fala: mas para mim Deus tem que ser desse jeito, você pode entender que essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus não é do jeito que alguém pensa. Quando o sujeito vem tentar encaixar Deus dentro de alguma ideologia. Deus é o Deus que se revela na Bíblia. Eu preciso aceitar o que está revelado dentro da Bíblia. Eu já vi muitas pessoas acharem que são boas pessoas, que conhecem a Deus, mas falam: não, mas Deus, como é apresentado na Bíblia, eu não consigo aceitar. Então você não consegue aceitar Deus. Você aceita um outro ser que você criou na sua cabeça. Porque o Deus da Bíblia é o que está revelado na Bíblia. A partir do versículo 26 até o versículo 29, aí ele vai diretamente, porque se antes ele está falando da ênfase que tem que ser dada à centralidade de Cristo, diante dos nossos pensamentos, diante das nossas ideologias que todo mundo tem, do 26 ao 29 ele vai mostrar na carne que a gente não pode fugir para essas coisas. Aqui ele vai mostrar quem somos nós.
Olha o versículo 26 que começa dizendo: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação. Vocação aqui é chamado. Reparai na vossa vocação, como vocês foram chamados. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A gente pode começar lembrando o versículo 29. Qual o propósito de Deus? Ninguém se vangloria. O que é vangloriar? Eu acho que eu já expliquei isso aqui umas 2 vezes em alguns estudos. Alguém lembra? O que é vangloriar? Se exaltar. Achar que é melhor do que o outro. Ele vai fazer aquele. A conversa, a figura que é na conversa é algo assim extraordinário. É interessante quando você começa a conversar com alguém assim, que a pessoa, tudo dele é melhor do que os outros. Não, coitado. Eu, de vez em quando aparece para mim, quando eu estou assim, passando um pouco de tempo os vídeos, que é chamado assim de karma instantâneo. É aqueles vídeos de alguém que vem provocando o outro, e se dá mal. É um pouco assim prazeroso, né? Ver o provocador se dando mal. E aí a gente vê a figura da vanglória. A pessoa ela se acha intocável. Ela acha que está muito acima de tudo. E aí Deus vem e fala: não, vocês não é nada. Por quê? Se vangloriar, ninguém pode se vangloriar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, se não me engano, é aos Efésios, ele vai dizer que a gente deve tomar cuidado para não se vangloriar, porque a gente não tem nada que não foi recebido. E aqui já era o começo das alfinetadas da igreja de Corinto, porque tinha muita gente que se achava ali. Aí ele vem alfinetando e dizendo: ó, isso aí que você tem. Aí a pessoa está dizendo: é porque eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Aí Paulo vem: e quem foi que deu o dom para você? Não foi Deus? Então por que você está se vangloriando do que Deus lhe deu? Se não é seu. É como a pessoa bater papo com o carro dos outros. Não é dele. Eu me lembro, tem um irmão meu que é muito. Pensa num cara que conversador. É daquele que tem resposta para tudo. E uma vez ele estava com o carro dele, com um grupo, né? E ele sempre teve carro mais antigo, nunca foi de carro novo. Parece que ele tem uma pulseira na mão para poder ficar mexendo no carro velho. E aí ele pega o carro, mexe, e lá no carro dele e tal, e alguém foi tentar tirar onda com ele. Fala: não, esse carro vai ser tal, não sei o que. Olha aqui, ele mostrou o carro, o outro carro assim, um carro do ano novo para ele, né? Popular também, o dele já era um prêmio antiguinho e tal. A pessoa: você tem que ter um carro assim, não um carro velho igual esse. Aí ele, como não perde resposta para nada, ele se virou: mas o carro é seu ou é do banco? Aí quando eu falo de vangloriar, eu me lembro dessas coisas, né? Porque ele também, de vez em quando, tem que dar um puxão de orelha, né? Porque ele exagera nas coisas. Mas às vezes a pessoa, ela tenta se fazer dentro daquilo que não tem. E a ênfase de Paulo é justamente isso. Olha a lista que ele faz, do versículo 26 até o versículo 28. Ele vai dizer: irmãos, olha vocês aí que estão na igreja, vê que a maioria de vocês não são sábios segundo a carne. Aqui para alguém vai dizer, parece aquele pessoal que tenta ajudar o outro, mas humilha o outro, né? Isso para mim parece muito uma cena do Chaves. E a pessoa diz assim: ó, você não pode fazer isso. Era a figura, se não me engano, era seu Maduro. Não vê que é um pobre coitado, que nunca teve estudo, que nunca fez isso, vai, daí para: não, professor, não, estou ajudando você, não me ajuda um pouco menos. Então ele, Paulo vai falando aqui, ó, não foram chamados muito sábios, quer dizer, a maioria de vocês não são sábios, segundo a carne. A maioria de vocês não é poderoso, então vocês não têm influência, não têm poder. A maioria de vocês não teve nascimento nobre, não tem
é todo mundo da classe mais baixa. Vocês vão se gloriar do quê? No versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, quer dizer, vocês são as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo. Então está colocando aqui os crentes, vocês são, no mundo vocês são os fracos. Versículo 28, vocês no mundo são o que? São os humildes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e vocês são os desprezados. Quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, a igreja em sua maioria era formada de pessoas das classes mais baixas da sociedade, principalmente escravos e ex-escravos. Só que naquele tempo o ex-escravo era escravo do mesmo jeito, era escravo e liberto. Já viu esse texto? A palavra fala escravos ou liberto. Liberto é escravo, só que ele tinha sido liberto, mas continuava na classe social de escravo. Escravos havia muitos na igreja cristã do primeiro século. Era, na verdade, a grande maioria. Poucos eram os que tinham alguma preeminência, os que tinham algum estudo, os que tinham algum nascimento nobre, que tinham algum cargo, alguma coisa assim. Eram muito poucos. Mas o interessante é como a gente perdeu a visão disso. Paulo vem recomendando, falando isso à igreja de Corinto, mas hoje parece que as pessoas procuram somente, querem somente nas igrejas aquelas pessoas que têm alguma coisa segundo a visão da sociedade para oferecer. As pessoas se perderam lá nas palavras, quando fala a respeito, lá Tiago diz, se você receber o irmão lá com traje, surrado, andrajoso, e dizer, senta aqui perto dos tratos dos pés, e chegar o rico com a roupa de luxo e você colocar ele no lugar de destaque, você está fazendo acepção de pessoas e não está agindo segundo Deus. Mas o que nós vemos, infelizmente, em muitas igrejas, é que quando chega o sujeito que é alguma coisa e tal, as pessoas cumprimentam, as pessoas oferecem lugar, tratam bem e tal, mas quando chega o pobre, sujo, que parece que não tem nada, muitas vezes a gente nem olha para ele. E na verdade a gente está discriminando a nós mesmos, porque a gente acha que é alguma coisa, mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, a maioria de vocês são os pobres, vocês são os fracos, vocês são os humildes, vocês são os miseráveis. O mundo olha para vocês assim. Vocês precisam entender que vocês são um em Cristo. É todo mundo igual em Cristo. Uma vez eu conversando com um médico, e ele contando que já fora cristão, né? Só era da igreja, depois se afastou da igreja. É uma tendência muito grande, parece, de muitos médicos, né? Parece que ele mexe tanto na vida que ele perde um pouco a noção disso. Mas ao invés de alguns que são amargurados, esse não era amargurado. E ele contava que ele admirava uma coisa na igreja cristã. A igreja cristã fala a igreja protestante, né, os evangélicos em si. Que as igrejas, ele lembrava daquele tempo dele, isso me faz lembrar a minha infância, as igrejas eram um lugar onde a pessoa que não era nada na cidade, ali ele era alguma coisa. Ele dizia que tinha um irmãozinho na igreja que ele congregava, que ele era trabalhador humilde, braçado, sabe? Não tinha nem profissão, era aquele sujeito que vivia de trabalho de roça, de capinar, de carregar as coisas, esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho diário. E ele era alguém que na sociedade as pessoas passavam e não olhavam para ele. Mas ele dizia, não, mas na igreja ele era o irmão fulano de tal. Na igreja ele podia às vezes ir à frente da igreja. Às vezes no meio do culto ele era chamado para fazer oração. E as pessoas o cumprimentavam. Então ele era visto na igreja. Infelizmente a gente percebe que a igreja ela vem se modernizando e um pouco disso a gente tem perdido. A gente precisa abrir os olhos para poder resgatar. Não que esteja completamente perdido, mas a gente já não tem a mesma intensidade que a igreja tinha 30 anos atrás. Entender que todos somos iguais. Não existe bom, não existe rico, não existe inteligente, não existe estudado, não existe destacado. A igreja, todo mundo é igual. É o que Paulo está destacando aqui. Ele diz, olha para vocês, quando vocês perseguem o pobre, quando vocês desprezam o pobre, vocês estão desprezando a vocês mesmos. Tem um outro texto que vai dizer, quem é que coloca vocês no tribunal? Não é o rico? E por que vocês ficam puxando o saco do rico? Você já reparou que parece que a natureza do ser humano, ainda mais no brasileiro, quando o pobre ele consegue subir um degrau na vida,
Ele está no trabalho, trabalha ali junto com todo mundo, aquele negócio, aí vai por causa de alguma coisa, coloca ele como está carregado. Há uma tendência muito grande das pessoas que quando ele pega um degrau acima, ele começa a querer pisar nos outros que estavam ao seu lado. Eu tinha um vizinho da minha mãe, o nome de Jesus, que ele dizia que essas pessoas, se elas subissem num gilete, já queria fazer discurso. Não precisava de muita coisa. Subir a altura do gilete era suficiente para já se achar superior aos outros. E Paulo ele vem aqui falar justamente para a igreja, dizendo: olha para vocês, nós todos somos o quê? Nós somos os miseráveis, nós somos os fracos do mundo, nós somos os desprezados do mundo, nós somos os loucos do mundo, mas Deus nos escolheu para envergonhar os fortes. E esse envergonhar eu vejo ele muito claramente. Talvez você já tenha visto, mas não se atentou ou não percebeu direito, né? Meu avô era pregador. Várias vezes eu fui chamado presbítero da igreja, foi emérito, né? Presbítero, depois que faz 25 anos de trabalho ininterrupto na igreja, presbítero, ele pode receber o título de presbítero emérito. Aí ele tem algumas regalias, vamos dizer assim, é um título honorífico, né? Não dá nenhum poder a mais na igreja, mas é um reconhecimento pelo trabalho. Ele foi presbítero emérito, e ele me contava quantas vezes chegaram para ele e convidaram ele para ser pastor em outras igrejas. Lá, sai daí, vamos lá para a nossa igreja, que lá a gente coloca a mão e consagra você pastor. Eu dizia: não vou não, meu lugar é aqui. Então ele pregava, ele não sabia ler. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. Mas meu avô não conseguia ler um texto bíblico e ele entendia o texto bíblico. E naquele texto ele começava a falar e começava a citar. Eu ainda até hoje a memória dele, eu não tenho a mesma memória para referência, mas ele citava livro, capítulo, versículo, ele dizia: não, Paulo lá em tal lugar assim, e citava assim. Aí ele começava, era uma lista, às vezes vinham 20 versículos diferentes do Antigo e do Novo Testamento, em lugares completamente diferentes um do outro, ele lembrando um por um e citando. Sem leitura, sem preparo, sem estudo, ele pregava a palavra. E as pessoas reconheciam, chamavam ele. Em muitos lugares tinha pessoas que tinham todos os estudos, chamavam ele para poder dar a palavra no lugar, e todo mundo tinha um respeito muito grande por isso. Aí, pulando o tempo, já pastoreando lá na cidadezinha na Bahia, chamaram uma reunião da prefeitura, chamaram todos os pastores da cidade. Eu confesso que eu sou pé atrás com essas reuniões com o poder público, né? O poder público ele sempre vai querer o quê? Ele sempre vai querer apoio da igreja. Eu não sou muito disposto a dar apoio condicional para a política, porque o político sempre enfia os pés pelas mãos e depois envergonha a gente. E levar a gente lá para discutir o dia do Evangelho. Estavam lá todos os pastores da cidade, os pastores titulares mesmo, todos aqueles que foram consagrados pastores. A gente sabe aquela consagração assim, é boa que eles gostam de fazer. Todo mundo lá, aquela fileira, e aí já chega o prefeito e tal, e todo mundo se meio bajulador, um cabo meio bajulador, sabe que o pessoal que gosta de pedir coisa para a igreja, então teve bajulando o poder público para isso. E nós sentados lá esperando, e antes de começar a reunião, chega o prefeito, chega o advogado da prefeitura, e o advogado da prefeitura, ele tem o desplante de pegar uma Bíblia, abrir a Bíblia num salmo, ele faz uma leitura daquele jeito que a gente sabe que diz que a gente faz a leitura da Bíblia, porque a gente vê que não sabe ler a Bíblia. Qualquer crente, sempre analfabeto, que lê na igreja com frequência, consegue fazer a leitura de uma forma muito melhor, e depois ele tenta explicar aquilo. Eu que estava lá, eu fiquei com vergonha dele falando. Mas muitos dos que estavam, muitos dos livros que estavam ali, dominados ali, querendo, no sentido do espírito da bajulação, nem contavam, mas olhavam ao redor e percebiam. Será que esses irmãos não estão percebendo a vergonha que esse sujeito está passando aqui? Porque por menos estudados que sejam esses pastores que estão aqui, por menos preparados que ele tem, por menos de igreja, eles sabem ler a Bíblia e conseguem entender a Bíblia muito melhor do que isso. Era um homem que tinha preparo, mas o preparo acadêmico dele não possibilita ele entender a Bíblia. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo para humilhar as fortes. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para humilhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para humilhar aquelas que são. E a gente, como igreja, não precisa entender isso. Como povo de Deus, nós somos os que não são. Mas, pelo Espírito Santo, a gente está aqui para poder confrontar as que são.
Porque é no poder de Deus que nós confrontamos quem precisa confrontar, assim como John Knox, o fundador da igreja presbiteriana, lá na Escócia. Ele chegava diante da rainha da Escócia e confrontava a rainha da Escócia a ponto da rainha dizer que tinha mais medo das orações de John Knox do que de toda a frota inglesa. Por quê? É porque John Knox era muito inteligente? Não, é porque era um servo de Deus, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo para humilhar as fortes. Então Paulo está aqui enfatizando justamente isso. Nós não podemos querer nos medir por aquilo que a gente acha que é, por aquilo que os homens consideram, ou que falam de nós. Diante de Deus nós somos iguais. Por quê? Porque Deus escolheu os fracos. Diante de Deus todos nós somos fracos. Logo antes ele falou que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então se nós estamos em Deus, mesmo fraco, nós somos mais fortes do que os homens. A ênfase que Paulo dá é justamente isso: estarmos apoiados juntamente em Cristo. E se eu estou apoiado em Cristo, eu vou valorizar as coisas de Cristo. Eu não vou tentar me sobressair dos outros, mas eu vou olhar que todos nós estamos seguindo o mesmo e único Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez um último passo, versículos 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Sabedoria, justiça e santificação e redenção. 4 qualificantes. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você veja o 31, ele fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. No 29, ele diz: ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se a gente não olhar bem, parece contradição, mas o que ele está dizendo: olha, para de tentar se gloriar naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você sabe, que tudo é dado por Deus. Mas você pode se gloriar no Senhor. Você não vai querer dizer que você é alguma coisa, mas você foi escolhido por Deus. Se tem alguma coisa que a gente pode gloriar, é como os israelitas faziam nos tempos do Antigo Testamento. O Deus de Israel. Quando eles chegam em Jericó para poder combater, Raabe ajuda os espias, porque ele diz: nós temos ouvido falar do Deus de vocês e sabemos que os nossos não podem fazer frente a ele. Então aquele que se glorie-se no Senhor. Lembra, é como a criança, né? As crianças aí começam, dois meninos começam a discutir, daí eu falo: não, mas meu pai faz isso. Daí o outro: não, meu pai faz isso. E ele começa a discutir quem tem um pai maior, quem tem um pai mais forte, qual é o pai que é mais inteligente. Eles estão brigando porque eles dizem que são melhores do que os outros? Não, ele quer dizer que o pai dele é melhor do que o outro. É a simplicidade da criança que a palavra traz para nós de novo para dizer: se a gente fosse gloriar em alguma coisa, vamos nos gloriar no pai que a gente tem nos céus. Porque é dele, versículo 30, nós somos dele. É dele que foi dado da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. É ele o processo de entender a palavra vem dele. A justificação é um ato de Deus para conosco. A santificação é o processo pelo qual nós passamos através da ação do Espírito Santo. E a redenção que nos é prometido, tudo dado por ele. O que é que eu preciso para tudo isso? Nada. Foi feito por Cristo tudo. Eu não tenho que corresponder. Eu tenho que agora viver como alguém que foi salvo. Eu tenho que estar no processo de santificação, mas tudo é feito por ele. E até a perseverança para permanecer até o fim vem dele também. Então, se a gente se gloria, é diferente do que muitas pessoas tentam nos acusar, né? Principalmente o pessoal que aí é mais da linhagem, sempre pelagiano, o pessoal costuma chamar de arminiano, que acha que ganha e perde a salvação. Quando a gente fala toda a doutrina calvinista que nós não perdemos a salvação, ela fala de arrogância. Não, não é arrogância, seria arrogância se eu garantisse que eu não perdi a salvação que eu ganhei. Mas o que a gente precisa lembrar é que a gente não perde a salvação porque não é a gente que comprou. A gente não perde porque está em Cristo. Se está na mão dele, então não perde. Não é na nossa mão. Esse é o propósito. Está na mão dele, é através dele. Então nós nos gloriamos dele. Paulo fecha justamente o versículo 31 nesse sentido, que é o entendimento da igreja, buscando a unidade da igreja de Corinto. A gente olha uns para os outros, sempre entendendo que nós estamos no mesmo barco.
mais rico, que mesmo que uma igreja possa achar que ele tem muita gente muito mais rica do que ele. Por melhor que ele possa achar, por mais inteligente, por mais estudado que ele possa se achar, sempre vai ter alguém, porque dentro da igreja é isso. Às vezes é o momento em que o doutor, o médico, o pós-doutorado, o diplomado está sentado no banco e o ser analfabeto está na frente da igreja pregando a palavra. E vai dizer, eu não vou ficar ouvindo esse sujeito. Você que escolhe se quer dizer isso. Porque diante da palavra de Deus, às vezes, o Espírito ele mostra para o humilde, justamente para quebrar a cueca daquele que acha que é alguma coisa. E por isso Paulo nos chama, nos gloriar, não em nós. A gente olhar para o irmão, não pensar que ele é inferior ou é menor, ou qualquer coisa assim. Mas a gente entender que se eu acho que ele é fraco em alguma coisa, eu também sou. Se eu acho que eu não tenho entendimento, eu também não tenho. Todos nós estamos no mesmo patamar. E às vezes entender que tanto ele quanto eu só temos uma coisa que nos gloriar. Nós nos gloriamos, nós pertencemos ao Senhor. Amém?